Nós voltamos à nossa entrevista com o Dr. Hélio Brasileiro, a nosso convidado desta semana no IPAN TV. Sempre lembrando que essa entrevista tem o patrocínio da Farmaclean. A Farmaclean, que fica na rua Arthur Gomes, é a nossa farmácia de manipulação, nossa parceiraça. Quero agradecer ao Roberto, a toda a equipe da Farmaclean que nos apoia nessa iniciativa, nessas entrevistas aqui no IPAN TV. Doutor Hélio, qual é a melhor forma da gente dormir? De que lado? De barriga para cima? De lado? Posição fetal? Qual é a melhor forma da gente poder deitar e dormir bem? A forma ideal de você dormir bem é a forma para o paciente saudável. Então vamos falar aqui do paciente que não tenha doença alguma. Então a melhor forma de se dormir é de lado, com um travesseiro que ocupe o vão entre a cabeça e a cama. Então, para facilitar a respiração e também não ter o problema da coluna. E com um travesseiro de corpo. É um travesseiro que fica ao longo do seu corpo, você fica abraçado com ele e ele entre os joelhos para não forçar o quadril. O senhor tem alguma coisa contra dormir de conchinha, doutor? Não, absolutamente nada. Mas eu estou falando a posição, tecnicamente falando, a melhor posição é essa. Então, quando você for escolher o seu travesseiro, você deve encostar o seu corpo na parede, encaixar o travesseiro no vão entre a cabeça e a parede, evitando que o pescoço penda para baixo ou para cima. Agora, existem algumas doenças, Kiko, em que impõem uma modificação dessa posição. Vou dar 2 exemplos práticos. Na apneia do sono, a melhor que já falamos, a melhor posição é dormir de barriga para baixo. A segunda melhor de lado, como eu falei. E a pior é de barriga para cima. E se você for levar em consideração a doença cardíaca, a insuficiência cardíaca congestiva, a melhor posição, ou no refluxo gastroesofágico, a acidez do estômago que sobe para a garganta, a melhor posição é com o dorso levantado, com um travesseiro mais alto. Então, dependendo da doença ou o estado de saúde da pessoa, são variáveis as posições de se dormir. Qual é o comportamento que alguém que está dormindo, com alguém que ronca à noite, como é que ela deve agir? Ou não deve acordar, falar, para de roncar, cutucar, porque é muito comum entre os casais essa iniciativa, né? Para de roncar. Qual é a recomendação que o senhor dá, a orientação ao telespectador do IPAN TV? Trate o apneico, trate o paciente que ronca. Quando eu estava na Unifesp, a Escola Paulista de Medicina, trabalhando e me especializando com sono, fizemos uma pesquisa muito interessante. Quando chegava o paciente apneico, o paciente que roncava, nós convidávamos o cônjuge para participar de um trabalho científico quanto à insônia. A qualidade de sono do cônjuge, do paciente que tem apneia e ronco, é muito ruim. Então, tratando muitas vezes o ronco e a apneia do paciente, do cônjuge, o outro fica com sono de melhor qualidade e muitas vezes cura insônia. A causa da insônia pode ser o cônjuge com ronco e apneia. O que acontece com a insônia? Ela também pode ser tratada, ou ela às vezes tem em função do ronco do outro, mas e quando não tem o ronco do outro? Como é que se trata a insônia? Quais as causas da insônia? A insônia, ela pode ser um sintoma ou ela pode ser uma doença. Insônia, para quem não sabe, é a dificuldade de se iniciar o sono, de se manter dormindo, acordar antes do horário ou ainda ter uma noite de sono não reparadora. Esse é o conceito de insônia. E a insônia pode ter uma causa específica, por exemplo, a apneia do sono, você para de respirar e tem que se acordar para voltar a respirar, consequentemente perde o sono. Isso é uma insônia que a gente chama secundária. Também é uma insônia. É uma insônia. Ou ela pode ser simplesmente por questão emocional. Você tem uma tendência a ter insônia, num devido momento da vida passa por um estresse intenso, adquire o medo, não consegue dormir, adquire o medo de dormir, já vincula o sono a sofrimento. Chegando na hora da noite, vai dando aquele pânico, não vou dormir, não vou conseguir. Uma ansiedade antecipatória. Devido a essa ansiedade antes de dormir, você não consegue dormir. Quando a pessoa não consegue dormir 1, 2, 3, 4 horas da manhã, aí ela vai relutando, vai enrolando na cama e consegue dormir mais tarde. Aí ela não consegue levantar de manhã, ou se levanta, vai para a escola, não tem uma qualidade de aprendizado adequada, se vai para o trabalho, não tem uma qualidade boa de trabalho. Por quê? Porque ela conseguiu dormir muito tarde, aí a qualidade do sono, 6 horas da manhã, a hora que vai tocar o despertador, é o horário que ela está conseguindo dormir. Isso é comum? Muito comum, Kiko. Isso ocorre na síndrome do atraso de fase do sono.
Então, muitas vezes, as pessoas têm o hábito de dormir mais tarde e acordar mais tarde. Isso acontece muito comumente no adolescente. Enquanto que as pessoas que vivem mais no interior, as pessoas mais idosas que vivem em sítio, em lugar mais rural, elas tendem a dormir mais cedo e acordar mais cedo, que é o avanço de fase do sono. O atraso de fase, que foi a situação que você colocou, ela pode ser opcional, pessoas que relutam em dormir porque querem assistir a televisão, querem aproveitar a noite, ou pessoas que o relógio biológico já está atrasado, já está fora da fase. O horário que o celular não toca, que o mundo está parado, e aí ela vai ter tranquilidade para assistir um bom programa de TV, isso acaba atrasando a vida da... E por opção, ela vai dormir mais tarde e acordar mais tarde, só que às vezes não pode acordar mais tarde, então ela vai dormir mais tarde e o despertador a acorda mais cedo, e o sono fica interrompido. Quer dizer, se eu quiser dormir meia-noite, mas eu posso acordar às 8 da manhã ou às 7, isso não atrapalha meu trabalho, aí tanto faz, o importante é 7 horas de sono. Na realidade, você tem que ver quantas horas você precisa para se repousar, para seu corpo se regenerar durante o sono. 7 a 8 horas é a média, mas tem gente que precisa de 4, 5, tem gente que precisa 9, 10. O que eu sempre alerto é, procure ver quantas horas e ver o seu ritmo. Se você precisa de 8 horas e gosta de dormir meia-noite e acordar às 8, é a mesma coisa de uma pessoa que gosta de dormir às 10 e acordar às 6. Se você se acorda bem, disposto e com a sensação de que repousou, você teve uma noite adequada. Doutor Hélio, a questão da melatonina. Melatonina é um hormônio que nos Estados Unidos você compra na farmácia, no Walgreens, em qualquer lugar você tem para comprar. No Brasil, este hormônio é proibido. É um hormônio, por que ele não é vendido no Brasil e qual é o uso dele específico? A melatonina é o hormônio do sono. Ele, na realidade, no exterior, é encontrado como suplemento alimentar em balcão de supermercado, como você bem falou. No Brasil é proibida a venda. Aqui, a gente, quando precisa usar, o paciente tem que comprar importado, ou então a pessoa que vai viajar traz. A principal função dele é regular o horário do sono, aquela questão do ritmo do qual nós falamos, e os principais usos da melatonina são distúrbio do ritmo do sono, aquelas pessoas que dormem mais tarde e acordam mais tarde, atraso de fase do sono, ou o avanço, dorme mais cedo e acorda mais cedo, ou ainda o jet lag, que é aquela sensação para o público em geral entender, aquela sensação de mal-estar quando você muda de um fuso horário rapidamente para outro numa viagem de avião. Vou pedir para o senhor dar o site, o senhor tem um projeto, eu não vou ter tempo de falar dele, porque eu vou ter que fazer um ping-pong consigo, mas o senhor tem a União para o Bem. Isso. É um projeto muito legal, eu gostaria que o senhor nos desse o site desse projeto para que as pessoas conheçam esse trabalho social que o senhor faz voluntário. Esse projeto social é o nosso braço social da empresa e quem quiser conhecer é o www.uniãoparaobem.com.br ou através do Facebook, facebook.com/Hélio Brasileiro. Doutor Hélio, o senhor foi chamado por um grupo de amigos e no último processo eleitoral o senhor foi muito bem votado, quase se elegeu vereador. A política parou, o senhor continua sendo chamado, ela pode acontecer novamente na sua vida? A política na minha vida é ideologia, Kiko. Eu penso que a população como todo, o cidadão, ele tem que participar da política. Se você for pegar o conceito grego de democracia, é o povo governando a si próprio. Então é importante que cada um participe. Eu quis dar a minha participação e a minha surpresa foi a votação que eu tive, porque eu não fiz campanha, não fui pra rua praticamente. Na última, eu estava aqui nesse mesmo estúdio dando o resultado, na última rodada a sua ficou fora. Pois é, e a minha campanha basicamente foi anúncio em jornal e uma carta que eu mandei para cada paciente meu. E tivemos quase 3 mil votos e por pouco não fomos eleitos, fiquei como suplente. Mas foi uma experiência muito grande, eu sou filiado ao PMDB, eu sou admirador muito grande do trabalho do Renato Amari. Ele para mim é um exemplo de administrador. Eu não o vejo como político, mas sim como um empresário administrador. E fiquei ao lado dele, apoiei, votei. E se o Renato precisar de mim qualquer coisa, ele conta comigo. Doutor Hélio, para encerrar, o que vai no seu copo? Água. O que o senhor... É uma viagem inesquecível que o senhor fez com a Cláudia, sua esposa? Sorocaba, quando viemos morar aqui. E se o senhor tivesse que morar em outro lugar que não Sorocaba, onde o senhor moraria? Rio Grande do Sul. Uma cidade específica ou não? Na região mais serrana. O que o senhor diria para os seus filhos? Qual é a mensagem que o senhor daria para eles? Estude.
a educação muda a história de uma pessoa e de uma nação. Para Cláudia, sua companheira. Eu te amo. Hélio, foi um prazer receber você no IPAN TV e a gente vai ter outras oportunidades para falar muito. Você tem muito a falar, muito a contribuir com o telespectador do IPAN TV. Eu que agradeço, Kiko, dar os parabéns pelo excelente programa a todo o Grupo Ipanema e a vocês que nos assistiram. Pois é, nós recebemos a visita do Dr. Hélio Brasileiro, médico otorrinolaringologista, diretor do Instituto Brasileiro do Sono, que pôde contribuir muito com a gente, né, para que a gente possa ter uma boa noite de sono e ser mais feliz e ter sucesso na vida. Nós voltamos na próxima semana com um novo programa, mas você pode acompanhar este programa do Dr. Hélio ou outros programas que já fizemos, a participação de todos os nossos companheiros, através do www.jornalipanema.com.br. Sempre lembrando que a entrevista do Dr. Hélio teve o oferecimento da Farmaclean, a nossa farmácia de manipulação ali na Arthur Gomes. Nós voltamos na próxima semana com um novo programa. Fiquem com Deus e até lá.